Dando continuidade ao estudo de limites ao infinito, vamos achar o limite da função 3x mais 4 sobre a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, quando x tende a mais infinito. Bom, nos limites no infinito, a ideia é nós dividirmos o numerador e o denominador pela maior potência de x. Como a maior potência de x está sob o radical, vamos dividir o numerador e o denominador por raiz quadrada de x ao quadrado. Isso pelo fato de x ao quadrado estar sob o radical. E vamos lembrar que raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, o limite de 3x mais 4 sobre raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 é o limite de 3x, para dividir tudo por raiz quadrada de x ao quadrado, né? Limite de 3x sobre raiz quadrada de x ao quadrado, mais 4 sobre raiz quadrada de x ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 sobre raiz quadrada de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Substituindo raiz quadrada de x ao quadrado por módulo de x, temos limite de 3x sobre módulo de x, mais 4 sobre módulo de x, dividido por raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, sobre raiz quadrada de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Esse é o limite de 3x sobre módulo de x, mais 4 sobre módulo de x. E aqui, a razão entre essas duas raízes, nós vamos transformar na razão numa raiz de uma razão. É só fazer raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 dividido por x ao quadrado. Ok? Temos então o limite de 3x sobre x mais 4 sobre x dividido por raiz quadrada de 2 menos 5 sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a mais infinito. Esse é o limite de, agora, fazendo 3x, dividindo 3x por x, vamos obter 3. Então, vamos ficar com o limite de 3 mais 4 sobre x, dividido por raiz quadrada de 2 menos 5 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Limite de 4 sobre x, quando x tende a mais infinito, tende a zero. Limite de 5 sobre x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, tende a zero. Sobrou 3 no numerador e raiz quadrada de 2 no denominador. Então, ficamos com o limite de 3 sobre raiz quadrada de 2, que é igual a 3 sobre raiz quadrada de 2. Vamos achar agora as assíntotas vertical e horizontal da função seguinte e em seguida esboçar o gráfico. Bom, a função é 1 menos 1 sobre x. Então, para achar as assíntotas vertical e horizontal, devemos determinar o limite, os limites dessa função quando x tende a mais infinito, a menos infinito, quando x tende a zero, pela direita, e quando x tende a zero, pela esquerda. Então, o limite de 1 sobre 1 menos x, quando x tende a mais infinito, basta verificar que o limite de 1 sobre x tende a zero. Então, vamos obter o limite de 1, quando x tende a mais infinito, que é igual a 1. O limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, também é 1.
limite de 1 sobre x é 0 e limite de 1 é 1. Em seguida, vamos determinar o limite de 1 menos 1 sobre x quando x tende a 0. Bom, mas você me pergunta, por que x tende a 0? Veja bem, ó, a função 1 sobre 1 menos x é o mesmo que x menos 1 dividido por x. Basta você tirar o mínimo aqui, que é x. Veja, quando a gente está calculando os limites infinitos, para a gente achar a tendência, a gente vai pegar a função do denominador e achar o zero dela, achar a raiz dela. Como a função é x, a raiz dessa função é zero. Eu tenho que x é igual a zero. Por isso que eu vou achar os limites quando x tende a zero pela esquerda e pela direita. Então, limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é o mesmo que limite de x menos 1 sobre x. Calculando o limite do numerador, quando x tende a zero, vai ser 0 menos 1, que é igual a menos 1. E o limite do denominador, quando x tende a zero pela direita, tende a ser um número muito próximo de zero e positivo, porque x está se aproximando de zero pela direita. Então, para indicar que esse limite é zero, eu uso o zero com um índicezinho positivo aqui acima e à direita. Então, estou indicando que esse valor aqui tende a zero e é positivo. E pelo teorema de limites infinitos, menos 1 dividido por um número muito pequeno, um número que está se aproximando de zero, se tornando cada vez menor e positivo, tende a menos infinito. E o limite de 1 menos 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda é o mesmo que o limite de x menos 1 sobre x. Limite de x menos 1 é menos 1. E agora, quando x tende a zero pela esquerda, esse limite é zero, ou seja, é um valor que se aproxima de zero pela esquerda. É um valor muito pequeno e negativo. E menos 1 dividido por um valor que está se aproximando de zero e esse valor é negativo, essa razão tende a mais infinito. Vamos agora esboçar o gráfico da função e colocando as assíntotas horizontais e verticais. Horizontal e vertical. Quem é a assíntota horizontal? Para você determinar quem é a assíntota horizontal, basta verificar quem é o limite da função quando x tende a mais ou menos infinito. O limite é 1. Então, a assíntota horizontal é a reta y igual a 1. Uma reta paralela a x que passa pelo ponto y igual a 1. Para você verificar quem é a assíntota vertical, basta você verificar a tendência. X tende a quem? X tende a zero. Então, a assíntota é a reta x igual a zero, que coincide exatamente com o eixo y. Para traçar as curvas, a gente vai verificar que o limite da função quando x tende a zero pela direita é menos infinito. Então, x está se aproximando de zero pela direita, f de x está decrescendo para menos infinito. Ao mesmo tempo que o limite de f de x quando x tende para mais infinito é 1. Então, essa curva ela não vai tocar a reta y igual a 1, e ela vai decrescer até menos infinito e não vai tocar o eixo y. Vai cortar o eixo x no ponto 1.
Porque quando y é 0, x é 1. Observe também que quando x tende a 0 pela esquerda, o limite é mais infinito. Ao mesmo tempo, quando x tende para mais infinito, o limite é 1. Então, é essa curva que vai subir para mais infinito, não vai tocar o eixo y e vai decrescer para menos infinito, sem tocar a reta y igual a 1. Ok? Até a próxima aula com novos exercícios.